Salve, salve! Mais um Diálogos Revolucionários e dessa vez o convidado é Bruno Casalotti, grande amigo meu, sociólogo, pesquisador da Unicamp, também professor universitário. Bruno, você tem todos os pré-requisitos que este governo federal odeia, né? Você é um professor, sociólogo e você ainda pesquisa os trabalhadores da cultura no Brasil. Você é um ser de extrema periculosidade, eu diria. Eu sou inimigo público, né? Pretendo não ser, né? Mas aparentemente eu sou, para algumas parcelas da sociedade atualmente. Pô, sensacional, né? A gente brinca, gente, mas o negócio é sério, cara. O Bruno faz um trabalho bem interessante e eu queria começar esse bate-papo perguntando para o Bruno, então, sobre a tese de doutorado que ele desenvolve na Unicamp. O título dela é sensacional, eu vou até ler aqui, tô minha colinha no Lattes aqui. Trabalho e Trabalhadores do Audiovisual em São Paulo, campos de atuação, condições de trabalho e qualidade do emprego. O que você investiga, o que você pesquisa nessa sua tese de doutorado, Bruno? Conta um pouquinho para a gente. Então, né, Piero? Você sabe que a minha área de origem na sociologia é a sociologia do trabalho, né? Então, desde a graduação, eu passei a me interessar sobre essa área de concentração dentro do conhecimento sociológico, né? Que na verdade é uma área de pesquisa desde os clássicos da sociologia. Se a gente pega o Marx, o Weber e o Durkheim, os três eles pesquisaram o mundo do trabalho, né? Então, ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e na graduação eu me interessei sobre isso, né? A sociologia ela tem várias áreas de concentração diferentes. Você pode ter sociologia da cultura, sociologia da religião, sociologia das identidades afro-brasileiras, das africanidades, né? Então, existem várias sociologias possíveis e essa sociologia foi a que mais me chamou a atenção na graduação, né? E eu pesquisei isso no mestrado, né? Então eu desenvolvi uma pesquisa no mestrado sobre o campo gerencial brasileiro e no doutorado, já como professor universitário em cursos de comunicação, eu passei a observar que tinha algumas particularidades dentro do mercado de trabalho na comunicação e, em especial, no audiovisual. Então, eu tentei trazer esse conhecimento da sociologia do trabalho para investigar, então, portanto, os profissionais do audiovisual, né, e fazendo aí uma intersecção entre a sociologia do trabalho e a sociologia da cultura, né, porque, afinal de contas, o audiovisual ele faz parte da produção do simbólico, da produção cultural, então ela envolve também uma sociologia específica. Então a minha sociologia ela tá, vamos dizer assim, no meio disso tudo. E enfim, estamos aí desenvolvendo, né, uma análise sobre como que é esse mundo do trabalho, quais são as suas particularidades, né? Quais são os dilemas, os desafios encontrados pelos profissionais do audiovisual, né? Então, tem toda uma discussão, inclusive teórica, sobre o que é o trabalho no audiovisual, né? Do ponto de vista até ontológico, se a gente for dizer assim, né? É interessante você falar isso, né? Porque lembrando de acontecimentos recentes, a gente vai tentar trazer alguns aí à luz, para quem não lembra. Existe uma questão delicada que muita gente que trabalha na indústria cultural não se considera um trabalhador da indústria cultural, por N razões, né? Porque às vezes eles têm outras profissões e digamos que nas horas vagas eles fazem bicos, né? Para filmes, teatros, enfim, shows também, musicais. Mas a grande questão aí é que após a reforma trabalhista, né? Estou colocando reforma entre aspas aqui, muita coisa mudou na legislação brasileira e isso afetou diretamente a indústria da cultura, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o fato do trabalhador da cultura no Brasil, será que ele se percebe como um trabalhador da cultura e o que muda depois, que vem lá do Michel Temer, depois do impeachment da Dilma, depois do golpe de 2016, muita coisa mudou na legislação trabalhista brasileira e como que isso afeta a cultura especificamente? Bom, são várias questões aí que você levantou, né? Primeiro, essa palavra que você usa, ela é muito importante para o meu campo de pesquisa, que é a palavra indústria cultural, né? Então, eu entendo a produção cultural na contemporaneidade, e isso é um processo que ele vem desde o século XX, efetivamente, que é o processo de industrialização do fazer cultura, né? Isso é uma coisa que ela é colocada aí
desde autores clássicos aí das humanidades, né, a Escola de Frankfurt, por exemplo, quando eles criam esse termo indústria cultural. Então, a cultura ela passa a ser um âmbito de produção de valores de uso, né, de maneira que os produtos da cultura são bens de consumo tanto quanto bens de consumo de outra ordem, de outra espécie. Em outras palavras, né? Um filme, uma música, enfim, né? Um programa de televisão são bens de consumo tanto quanto, por exemplo, bens de consumo domésticos do tipo eletrodomésticos, automóveis, etc., né? De maneira que o sujeito que ele participa dessa indústria cultural, portanto, ele vende a sua força de trabalho. Então, ele pode ser considerado um trabalhador no sentido clássico do termo, né? Quer dizer, alguém que oferece a sua força de trabalho para um mercado de trabalho e, a partir disso, ganha uma certa remuneração, né? Pode ser através de um trabalho assalariado clássico, formal, ou informal, autônomo e etc., né? É muito interessante porque a cultura ela tem um auspício, que eu acho que é um auspício da criatividade, da espontaneidade, e muitas vezes isso cria um certo ambiente ideológico que faz com que muitos profissionais dessa área não se vejam efetivamente como trabalhadores, no sentido operário do termo. Mas eu entendo dessa forma, porque se a gente for olhar a economia de maneira estrutural, a indústria cultural ela adiciona valores aos PIBs dos países e à economia como um todo, tanto quanto a indústria, vamos dizer assim, mais pesada, mais clássica. De maneira que o sujeito que ele trabalha nesse mercado, ele tem a sua força de trabalho valorizada dentro de cadeias globais de valor, tanto quanto, sei lá, por exemplo, um operário da indústria metalúrgica, da indústria siderúrgica, automobilística, etc., né? O mercado de trabalho na indústria cultural ele sempre foi bastante ambivalente, porque, enfim, né, graças a uma série de fatores, ele sempre teve dificuldade de ser regulamentado, né? E essa dificuldade dele ser regulamentado, ele cria um ambiente favorável para ele ser fruto de ataques, né? Ou, vamos dizer assim, retrocessos por parte do capital. E aí a gente vê isso acontecer de diversas formas diferentes, né? Tanto pela diminuição de incentivos, seja por parte da sociedade civil, seja por parte do próprio Estado, né, através das políticas culturais, seja através da desregulamentação da legislação trabalhista, né? Então, por exemplo, se a gente for ver aí, né, puxando isso que você falou da reforma de 2017, a reforma de 2017 ela favorece uma série de contratualidades no mercado de trabalho que são contratualidades mais flexíveis, mais informais, né? Cria-se figuras jurídicas ali que favorecem a flexibilização das relações trabalhistas e elas incidem de maneira muito forte, muito particular no mercado de trabalho em cultura, né? Então, enfim, é um setor cheio de dilemas e adiciona-se a isso uma dificuldade que eu acho que ela é premente de ser salientada aqui, que é a dificuldade de organização desses trabalhadores, né? Porque, historicamente, o que a gente sabe é que o avanço de direitos trabalhistas ele só acontece quando você tem a organização de setores ocupacionais, de classe, etc., né? Os profissionais das indústrias culturais, justamente por, dentre outras coisas, né, essas pressões sofridas, por um lado, pelo capital, e por outro lado, por esse auspício que tem o trabalho artístico, eles têm uma dificuldade de se organizar, né? Se organizar é lutar por direitos. Então, diante disso tudo, e particularmente nesse cenário, é um setor que está em xeque, né? É um setor que está em xeque e que tem aí muitos dilemas para serem resolvidos para o futuro. E é interessante você falar dessa questão da estrutura. Eu ontem mesmo estava lendo uma entrevista com o Josias Teófilo, o documentarista que fez um documentário sobre Olavo de Carvalho, e também com Carlos Vereza, o ator, que são dois, digamos, trabalhadores da cultura de direita, ainda que o Carlos Vereza não se assuma, ele diz que ele não é de nada, mas enfim, são duas pessoas que se posicionam no que a gente considera o espectro à direita político no Brasil. E eles fazendo críticas pesadas à gestão de Jair Bolsonaro
nem existe mais o Ministério da Cultura, né, que foi rebaixado agora para uma Secretaria da Cultura. Então, isso por si só já dá uma pista muito importante para a gente de como o governo federal enxerga a cultura, né, que é rebaixada, deixa de ter um ministério, passa a ter apenas uma secretaria. E me parece, então, que a crítica é um senso comum, independentemente da ideologia, direita, esquerda, centro, de que a gestão da cultura no Brasil é muito delicada e quando você diz que ela está em xeque, eu também tenho essa preocupação e acho que a gente está caminhando realmente para o fundo do poço, né? Como sair disso? Né? Como se reinventar diante desse cenário? Eu pergunto isso à luz até do que aconteceu com as leis de incentivo nas últimas décadas, desde a virada do século, praticamente, do fim da gestão do Fernando Henrique ainda, da gestão do Lula, principalmente. A gente teve um crescimento muito grande das leis de incentivo, de leis que ajudam a captar recurso para financiar não só filmes, mas produções teatrais, exposições, qualquer tipo de evento cultural. E a gente está num ponto hoje que estamos estagnados, né? Sobreviveremos a isso? Como sair desse cenário? Pergunta de $1 milhão para você. É difícil pensar no futuro porque o meu ofício de sociólogo ele não me autoriza a fazer isso, né? A gente não faz previsões do futuro, mas a gente pode entender algumas questões relativas ao passado que talvez ofereçam apontamentos sobre caminhos possíveis para o futuro, né? É muito interessante observar que os mercados culturais no Brasil, e isso desde que se estabelece a indústria cultural aqui, eles têm uma dificuldade de se estabelecer a partir única e exclusivamente da iniciativa privada, né? Então, evidentemente que dentro da história da nossa produção cultural, o Estado ele aparece como um agente econômico muito importante e de muito peso, né? Isso não é só uma particularidade do Brasil, né? Hoje a bibliografia internacional ela dá conta de afirmar que mesmo em países capitalistas clássicos, nas indústrias culturais o Estado apareceu como um agente econômico importante, mesmo lá nos Estados Unidos, né? Mesmo na indústria hollywoodiana, quer dizer, a mão invisível do mercado ela nunca operou totalmente de maneira autônoma, mesmo nos países onde supostamente a gente teria um livre comércio absoluto, né? Então, aqui no Brasil, isso não foi diferente. As políticas culturais aqui no Brasil elas têm uma história, né? Para ser mais particular aqui, para ser mais recortado, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a gente teve um papel importante aí desse social desenvolvimentismo, que a gente pode chamar dessa forma, dos governos Lula e Dilma. Dentro desse social desenvolvimentismo, a gente teve aí um avanço nas políticas culturais que foi muito importante para o mercado de trabalho em cultura no Brasil. E isso vem sendo atacado, enfim, né? Pelo menos desde uns 5, 6 anos para cá. Nas eleições de 2018, o bloco conservador, representado pelo Jair Bolsonaro, não dispensou críticas ao investimento em cultura por parte do Estado, né? Tanto que, em 2019, o Bolsonaro, numa live, chegou, inclusive, a anunciar o fechamento da Ancine. E veja que a Ancine ela teve um papel importante nesse meio tempo, né, nas 2 primeiras décadas desse século, porque ela foi uma mediadora importante de recursos, principalmente para o audiovisual. Quer dizer, especificamente para o audiovisual, né? E outras políticas, como o Fundo Setorial do Audiovisual e etc., né? Então, o que acontece? É claro que, por força das impossibilidades institucionais, o Bolsonaro não vai conseguir fechar a Ancine, ou pelo menos até agora não conseguiu fechar, porque eu acredito que isso demandaria, enfim, né, mudanças na legislação, acordos com o Congresso, com outras instituições. Então, diante da impossibilidade de atuar de maneira mais vertical sobre o fechamento dessas instituições, o que parece que o governo Bolsonaro tem feito? Ele tem dificultado o acesso a esses recursos públicos, né? Haja visto que tem sido, por exemplo, o bloqueio de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, aquele programa Integridade Ancine, que é uma espécie de compliance que a gestão lá do Mário Frias tem feito sobre a agência, né? Que enfim, é uma coisa que ainda está por ser investigada, enfim, né?
mas me parece que são ataques periféricos, vamos dizer assim, por dentro da legislação, por dentro de uma suposta ordem institucional, mas que aos poucos vão estrangulando a cultura. É difícil pensar o que efetivamente pode ser feito nesse cenário, mas historicamente as políticas culturais elas surgiram graças à mobilização do setor, né? Então, por exemplo, a Ancine ela foi fundada após o Congresso Brasileiro de Cinema, né? Então a gente sabe que o Gustavo Dal, né, à frente desse processo, foi uma das lideranças desse processo. Eles fizeram lá o Congresso Brasileiro de Cinema no fim dos anos 90 e isso resultou numa série de ações coordenadas por parte do Estado e de cineastas que levou à criação da Ancine. E se a gente voltar um pouco mais atrás do tempo, né, na história, a gente vai ver que outras políticas culturais também surgiram assim, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Cinema, durante o governo militar, né, o que é uma coisa engraçada, né? Mas o Instituto Nacional de Cinema ele vem de uma certa trajetória de reivindicações por parte do setor cinematográfico que acontece desde ali dos anos 50. Então, eu não vejo outra possibilidade de se sair disso que não seja passando pela mobilização social, né? Agora, né, Piero, a mobilização social ela pode ter várias caras, vários formatos, várias formas, várias estratégias possíveis. Quais são as estratégias para o futuro? Eu não sei, né? Eu não tenho como afirmar isso aqui agora. Isso pode acontecer através de entidades clássicas, como os sindicatos, as associações. Isso pode acontecer através dos novos coletivos, enfim, dos novos movimentos sociais ligados à cultura. Isso pode passar necessariamente pelas redes sociais, enfim, pela mobilização via redes sociais, né, redes digitais. Então, o fato é que tem que ter uma organização para isso acontecer. E o que é a tua pesquisa de doutorado? Assim, o que você conseguiu descobrir? Eu sei que é muita coisa, né? Tem a questão também do ineditismo. Tô doido para ler a tua pesquisa. A tua pesquisa tem que virar livro, filme, série, tem que ser imortalizada aí na historiografia brasileira. Mas o que você conseguiu descobrir com a sua pesquisa aí nessas, digamos, entranhas da indústria cultural brasileira? Bom, até agora, né? A minha pesquisa ela tem algumas etapas, né? A primeira etapa, que eu estou mais ou menos nela ainda, é uma etapa de investigação da trajetória longitudinal do mercado de trabalho em audiovisual no Brasil e particularmente em São Paulo, que é onde está o recorte geográfico da minha pesquisa, né? Então, o material empírico que eu analiso são dados oficiais em duas bases de dados, né? Que uma delas é a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que ela é uma base ligada ao antigo Ministério do Trabalho e do Emprego, né? E que ela serve para mapear a formalização do trabalho no Brasil, o trabalho formal no Brasil, através de declarações que as empresas têm que fazer para a Receita Federal. Então, tem essa base. E a segunda base de dados que eu tenho analisado até agora é a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar do IBGE. O que essas duas bases de dados têm mostrado a respeito da trajetória longitudinal do mercado de trabalho em audiovisual? Que há um processo de declínio do oferecimento de vagas de trabalho para esse setor no Brasil desde pelo menos 2014. Então, desde 2014, o número de postos de trabalho no audiovisual no Brasil e em São Paulo tem diminuído, né? Então, diminuído drasticamente. De maneira que o dado que eu vou falar aqui ele não é muito fácil de ser digerido, mas ele é uma realidade, ele tem que ser falado, né? A gente trabalha com a hipótese aí de uma diminuição de 40% de vagas de trabalho no audiovisual, pelo menos no emprego formal, né? Por que eu digo pelo menos no emprego formal? Porque o informal ele é muito difícil de ser mapeado, porque a gente sabe que muitos profissionais atuam nesse ramo sem uma contratualidade muito clara, né?
às vezes emitindo recibo, às vezes num contrato mais informal mesmo, assim, né? Mais no boca a boca. Então, é difícil de mapear. Mas, com certeza, aí, pensando no emprego formal, a hipótese com a qual a gente trabalha é de uma diminuição de 40% no oferecimento de vagas, tá? Isso no Brasil, porque em São Paulo é mais drástico ainda. Desde 2012, a gente trabalha com a hipótese de uma diminuição de mais de 60% das vagas de trabalho formais em audiovisual. E aí, quando eu falo em audiovisual, eu estou falando em diversos setores diferentes. Nas emissoras de televisão, nas produtoras de pequeno, médio porte, enfim, né? Em todas as ocupações ligadas a esse tipo de empresa e de personalidade jurídica. A informalização, né, ela é um sintoma de várias coisas diferentes. Ela pode ser um sintoma do avanço daquilo que a gente entende como neoliberalismo, né, que é uma palavra bastante polissêmica, mas é basicamente isso. Então, é o avanço do neoliberalismo que prevê ali o avanço também, por consequência, de vagas de trabalho mais informais, mais flexíveis, mas também isso sinaliza para uma precarização do trabalho nesse setor, né? Porque a gente sabe que essas contratualidades mais informais, justamente por elas não serem tão fiscalizadas quanto o emprego formal, elas abrem uma brecha para uma precarização mesmo das relações trabalhistas, né? Então, é o que a gente tem encontrado até agora, fora uma série de relatos, né, de todo tipo, assim, né? Relatos que passam, por exemplo, né, pelo desrespeito à legislação trabalhista, que aí é a segunda fase da minha pesquisa que está por vir, que é a coleta de entrevistas, né? Mas o que a gente tem observado é isso particularmente. Além disso, né, só para terminar isso aqui, além disso, o que a gente tem percebido é que os sindicatos que representam a categoria têm encontrado uma dificuldade muito grande para lutar contra isso. Uma dificuldade enorme, né? Primeiro porque a taxa de sindicalização nesse setor é muito baixa. Então, não é um setor onde tradicionalmente os profissionais se sindicalizam, né? E, em segundo lugar, porque acaba que acontece isso. A maior parte dos profissionais dessa área são o quê? São contratados em contratos informais, etc. E pela legislação trabalhista, os informais, autônomos, trabalhadores por conta própria, não são representáveis por entidades sindicais. Então, são sindicatos que encontram uma dificuldade muito grande de estabelecer uma conexão com a sua base, né? Então, é isso que a gente tem encontrado até agora, né, Pedro? E isso sem contar também aquela quantidade muito grande de profissionais do audiovisual que estão fazendo outros tipos de atividades, né? Eu conheço gente que tinha produtoras e agora pessoas que estão dirigindo Uber, que estão, enfim, tentando de alguma maneira sobreviver nesse cenário incerto que a gente tem no Brasil, né? Você acha que, de certa maneira, isso já está afetando a produção audiovisual brasileira? Porque essa é uma pergunta que tem dois aspectos, né? Se por um lado a gente tem, por exemplo, Netflix, a gente tem a Amazon Prime, que tem estreado uma série de produções brasileiras, né? Tem uma produção com Lineker, por exemplo, temporada, não me lembro o título agora, que estreou recentemente no Amazon Prime. Netflix vai estrear mês que vem a série documental da Elisa Capaz sobre o assassinato da Elisa, do crime cometido pela Elisa Matsunaga. Enfim, ao mesmo tempo que a gente tem esse, digamos, olhar para produções audiovisuais brasileiras, por outro lado, me parece que começa a faltar no mercado filmes brasileiros, né? A gente tem muito curta, a gente tem muita produção independente, mas, por outro lado, a gente não tem percebido as grandes produções, digamos assim, acontecendo. Será que os filmes brasileiros já estão acabando? A gente já está nessa entre-safra, digamos assim, de produções brasileiras? Como é que você analisa isso também?
Olha, difícil pensar nesses termos, porque eu precisaria olhar dados, por exemplo, da Ancine, para ver qual que é o volume de lançamentos, por exemplo, de longas metragens no mercado de audiovisual, né? Parênteses aqui, a dificuldade de analisar esse tipo de dados se dá também por um certo apagão de dados que está acontecendo na Ancine. Porque a gente tem lá na Ancine o Observatório do Cinema e do Audiovisual, né? O OCA. O OCA sempre foi um observatório importante para pesquisadores da área, justamente para mapear essas variáveis de mercado, né? E a gente tem observado que o OCA ele tem disponibilizado cada vez menos dados sobre a circulação de obras no mercado brasileiro de audiovisual. Então, em princípio, eu não tenho como afirmar isso. A gente sabe que grande parte dos filmes que têm sido lançados, a maior parte deles foi filmado aí antes de 2018, né? Então, antes de 2018, de 2017, mesmo que eles estejam sendo lançados agora, eles são de uma época onde o mercado de trabalho estava um pouco mais favorável, né? Uma outra coisa que eu acho importante aí de pensar é que, provavelmente, isso é uma hipótese de pesquisa, as equipes de produção elas têm passado por uma reformulação e uma reestruturação administrativa, contando aí com um número cada vez menor de profissionais, enfim, né, com relações mais flexíveis de contratualidade, então um número maior de freelancers, um número maior de contratos temporários, né? Acho que a gente está passando por um momento onde a lógica da economia por temporada, vamos dizer assim, eu acho que esse é um termo que eu estou pensando em teorizar a respeito dele, um termo que eu estou pensando em criar, né? Não sei se é essa palavra, em cunhar esse termo. O que é economia por temporada, né? É a lógica da produção por projetos. Então, a produção por projetos ela tem ficado aí cada vez mais evidente dentro do nosso mercado, né? E a produção por projetos ela tem sinalizado para esse tipo de fenômeno no mundo do trabalho. Quer dizer, contratos temporários, muitos contratos temporários. Então, eu acho que essa transferência para o streaming, ele tem muito disso. Porque no streaming, as produções elas são por projetos, né? Você não tem uma produção contínua. Então, você não tem ali um compromisso, por exemplo, né, das empresas, tipo Netflix, Amazon Prime, etc., e manter ali uma sequência de uma determinada produção. Elas compram o projeto. Então, nesse sentido, eu entendo que isso vai se refletir nesse mercado de trabalho com o aumento das contratualidades temporárias, né? Então, é uma possibilidade para a gente verificar empiricamente. Pô, tem muita coisa para a gente falar, a gente podia ficar aqui horas intermináveis, fazer um mega vídeo aqui de 7 horas conversando sobre a indústria cultural brasileira, mas, pô, muita coisa legal, Bruno, que você trouxe, acho que a tua pesquisa aí é importantíssima. Dá para a gente ter esperança na indústria cultural brasileira? Pergunta importante para um sociólogo. Eu acho que dá sim, acho que a gente está passando por um momento muito obscuro, né? Mas a criatividade da nossa indústria cultural, a criatividade do nosso audiovisual, a história do nosso cinema depõe em favor dessa indústria, né? Então, eu entendo que se a gente está vivendo um momento histórico de pessimismo, isso, num determinado momento, se tudo der certo, se, inclusive, os profissionais desse setor se disponibilizarem a fazer luta social, o que é muito importante, virão dias melhores. E é isso que eu desejo para todos os profissionais da cultura, em especial para os profissionais do audiovisual. Pô, interessante a tua frase, né? E lembrando que a pauta, digamos assim, da cultura não é uma pauta de esquerda, né? Tem muita gente que associa, né? Só turma da esquerda que se preocupa com a cultura. Pelo contrário, né? Eu citei a entrevista com o Josias Teófilo e com o Carlos Vereza, porque a indústria cultural ela está acima de qualquer ideologia, né? A gente tem no Brasil uma questão quantitativa que a maioria dos trabalhadores são de esquerda, mas poderiam ser de direita, poderiam ser de centro, né? Acho que a indústria cultural está acima
de qualquer ideologia. Não sei se você concorda ou discorda com isso. Concordo. Aliás, eu acho engraçado certos segmentos desse pensamento neoconservador do Brasil que entendem a defesa da cultura e a defesa da participação do Estado na economia da cultura como algo de esquerda, como algo de comunista, sendo que, na verdade, quem defende isso está defendendo uma economia de mercado, né? Defender a indústria cultural é, antes de mais nada, defender o capitalismo, porque a gente está defendendo um ramo da produção de valor, né? É muito contraditório isso, né? Quando você diz assim, olha, não, o cara está defendendo comunista, artista comunista, né? É muito contraditório, porque o sujeito que afirma esse tipo de coisa, muitas vezes ele não para pensar que ele está entrando em contradição, às vezes, com o próprio pensamento, né? Então, não é de se surpreender que, por exemplo, o Josias Teófilo ou Carlos Vereza, eles façam a defesa patente desse tipo de indústria, porque eles participam desse mercado, né? E não tem contradição nenhuma, não vejo contradição nenhuma, né? De maneira que, se eu poderia deixar uma mensagem aqui, inclusive para os setores mais conservadores da sociedade, seria o seguinte: olha, vamos parar e vamos botar um pouco a mão na consciência e pensar se, de fato, defender a indústria cultural é defender comunismo, né? Eu acho que essa é uma reflexão que tem que ser feita. Que, aliás, nunca teve no Brasil, né? Nem perto. Eu fico assustado, às vezes, com esses... Isso sim é um delírio, né? Falar do comunismo é um delírio, porque uma vez você até sabe dessa história, uma pessoa me procurou em sala de aula perguntando se eu não estava preocupado com a possibilidade do comunismo chegar no Brasil. Eu dei risada, porque eu falei, olha, eu acho que o comunismo nunca esteve tão distante do Brasil, né? Nunca esteve perto, mas neste momento acho que ele nunca esteve tão distante. Mas enfim, aí é outro tema para outra conversa. Só para a gente encerrar, a gente não combinou isso, mas eu queria que você desse uma sugestão de filme que você tenha visto na pandemia, filme brasileiro, evidentemente, que te marcou e como dica também, né, para quem está nos assistindo aqui, um filme que você tenha visto nesse cenário pandêmico que você acha que seja importante aí para que as pessoas assistam. Mas precisa ser mais contemporâneo, pode ser um filme clássico? Fica a teu critério. Você tem que ter visto na pandemia, o pré-requisito é esse. Olha, eu vou dar uma dica de um filme que eu acho que ele é muito importante, já que a gente está falando de indústria cultural, que é o filme Ganga Bruta, do Humberto Mauro, né, produzido na Cinédia, produzido pelo Ademar Gonzaga, né, naquele contexto de tentativa de industrialização do cinema nacional. É um filme que ele é um dramalhão, né? Ele é um dramalhão clássico, né? Ele é quase que uma tentativa de se estabelecer aqui no Brasil uma linguagem hollywoodiana. Na verdade, ele é uma tentativa de fazer isso. Eu assisti esse filme e eu fiquei bastante surpreso, na verdade, com o empenho do Humberto Mauro e do Ademar Gonzaga em fazer um cinema industrial e o quanto que esse empenho não aparece até nas próprias imagens do filme, né? Porque existem várias cenas ali do Ganga Bruta que são filmadas em fábricas, né? Então a ideologia industrial, ela sai ali do chão de fábrica, toma conta da alma e do coração do Humberto Mauro e do Ademar Gonzaga e acaba sendo expressa nas próprias imagens do filme, né? Então tem várias imagens ali com máquinas na indústria, enfim, é uma coisa muito doida para se pensar, porque na verdade é um sujeito, Ademar Gonzaga, que tentou ali ser uma espécie de burguês do cinema nacional, né? Um investidor do cinema nacional, que eu acho que é um espírito que está faltando um pouco em certos setores aí dos investidores da economia brasileira, né? A tentativa de se aventurar, não diria se aventurar, mas apostar, vamos dizer assim, dentro de um segmento de mercado, que é um segmento de mercado muito importante para a economia. Pô, excelente dica. O Ganga Bruta, a galera consegue achar na internet, está disponível. Sem dúvida. Inclusive o professor Eduardo Moretim também lançou recentemente até um trabalho que analisa os filmes do Humberto Mauro, é bem importante. Mas você foi fundo, achei que você ia falar coisas mais recentes. Gostei da tua dica. Bruno, brigadão por essa conversa. Espero que a galera tenha curtido aqui no canal 3 em Cena também. Essa é a proposta desse programa, Diálogos Revolucionários,
A gente quer revolucionar não só o pensamento, mas a ação das pessoas aqui no Brasil, né? Porque eu acho que chega só da gente discutir, não sair do lugar, né? A gente precisa dessa ação que é muito importante. Super obrigado aí pela conversa, espero que você tenha gostado também. Com certeza, Piero. Foi um prazer estar aqui com você, uma pessoa pela qual eu devoto maior respeito e admiração. Que isso, tamo junto, valeu! É isso aí, pessoal. Quem ainda não se inscreveu no canal 3 em Cena, não deixe de se inscrever, tá aqui, é só clicar aqui embaixo, inscreva-se, a gente tem conteúdo inédito toda semana e tem muita coisa bacana aqui para vocês vasculharem e pesquisarem. Então é isso, beijos e abraços e até o próximo Diálogos Revolucionários.